Olá a todas e a todos, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição do GNC Gestão Negócio de Negócios da UFRGS, trazendo temas do nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa conta com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volney Gouveia e convido-os para embarcar conosco no debate de hoje, que tratará do tema reforma tributária, com a presença do professor doutor Lúcio Flávio da Silva Freitas, que falará sobre o tema. O programa GNC discutindo os efeitos da reforma tributária e do sistema de impostos nos negócios das empresas e das famílias. Então, aqui eu dou as boas-vindas ao professor Lúcio. Professor, seja bem-vindo para mais uma edição aqui do nosso GNC. Boa noite, Volney. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui e sempre disponível. Legal. Ô, Lúcio, esse tema que nós preparamos hoje, que é a reforma tributária, é um tema, é um tema complexo, eu diria, porque é um tema que envolve diversos interesses políticos, envolve consensos e envolve muito debate, muita discussão. Aliás, a questão de reforma tributária no Brasil não é algo novo, né? Nós já estamos tentando emplacar uma reforma tributária há muitos anos, né? É isso. O tema é complexo, o tema envolve um aspecto federativo, portanto, envolve os mais de 5 mil municípios, as 27 unidades da federação, o governo central, os vários setores de atividade econômica. Então, é um projeto complicadíssimo. Eu escuto sobre reforma tributária desde antes de me tornar economista, que eu escuto sobre isso. Me formei e vim estudando a vida inteira, escutando sobre isso. E parece, porque o tema é complexo, né? Não seria só... Aliás, Lúcio, desde a Constituição de 88, né, nós não fizemos nenhuma reforma tributária profunda, né? Perfeito. Olha, se você pegar a questão tributária no Brasil, né, você tem uma primeira... A criação de um sistema tributário digno do nome se deu lá atrás, em 65 ainda, né? Sim. O que alguns chamaram de a modernização conservadora. Dali você criou um regime tributário, ampliou a base e por aí vai. Em 88, você tem toda a discussão do Pacto Federativo, toda a necessidade de dar mais autonomia para estados e para municípios e, portanto, a repartição dos recursos, como é que ele ia ficar. Tudo isso ampliou a complexidade do sistema, né? Então, era necessária uma reforma, é absolutamente necessária uma reforma. Eu sou entusiasta da reforma, espero que ela saia, enfim. Então, Aliás, né, Lúcio, a lógica da reforma é menos Brasília e mais Brasil, né? pois é, a lógica é de dar um pouco mais, de organizar um pouco melhor esse sistema. Porque a economia evoluiu e o sistema ficou defasado e criou uma infinidade de distorções, né? Enfim, então você precisa dessa reforma, você precisa de rearranjar o sistema todo. Ô, Lúcio, eu queria, então, assim, para a gente aqui organizar o tema, quais são hoje as características, na sua visão, do modelo tributário, do sistema tributário brasileiro? Assim, se você tivesse que fazer uma classificação do nosso sistema tributário hoje, o que você falaria? Eu resumiria o nosso sistema tributário em uma palavra, que é assim, o caos. É o caos completo. Ele é bem complicado, o nosso sistema tributário, viu, Rony? Ele não acompanhou a evolução da economia, ele ficou altamente defasado. Só para dar um exemplo, assim, por exemplo, o ISS, o Imposto sobre Serviços. Quando foi criado o Imposto sobre Serviços, os serviços eram os serviços os mais simples que você imagina numa economia. Lá em 1965, imagina, era o sapateiro, eram poucos serviços e pouco relevantes na economia. Nada parecido com o que temos hoje, uma economia de streaming, uma economia de softwares, uma economia de serviços financeiros altamente sofisticados. Então,
de aplicativos, etc. Então, a economia avançou enquanto o sistema tributário ficou atrás. E aí você, quando tenta refazer o pacto federativo, redistribuindo recursos, diminuindo a centralização dos recursos que havia durante todo o período militar, pós-redemocratização, como você lembrou, e aí você acabou ampliando a complicação do sistema, porque você permitiu, inclusive, que os estados utilizassem, já de antes de 88, para ser justo, mas também a partir de 88, intensificassem a guerra fiscal, né, chamada guerra fiscal. O Lúcio, aliás, né, uma das características, né, desse sistema tributário atual é exatamente a excessiva carga de impostos chamados regressivos, né, aqueles impostos que não respeitam, por exemplo, né, a renda, que não respeitam o patrimônio e que muito mais focado na tributação sobre produção e consumo. A boa literatura econômica estabelece que um bom sistema tributário deve inverter essa lógica, né? Você tributa mais renda e patrimônio e tributa menos produção e consumo. No Brasil, há uma inversão. Quando você olha para os países da OCDE, por exemplo, 60% da arrecadação vem de tributos diretos ou tributos progressivos e 40% de tributos regressivos. No Brasil, é exatamente o inverso, né? 60% vem dos tributos regressivos e 40% dos progressivos. Qual é a implicação disso na sua avaliação para o avanço econômico do país, né? Porque nós temos alguns princípios aí do modelo tributário, né? Por exemplo, o modelo aqui, um dos princípios é o princípio da neutralidade, né? Neutralidade e simplicidade. Neutralidade, porque ele não deve gerar nenhum efeito sobre o processo produtivo, ou seja, não deve haver aquele efeito cumulativo de impostos, né, de uma empresa passando para outra, a outra passa para outra, e assim sucessivamente, de um lado, e é recomendável que não se tenha tanto imposto sobre o consumo diretamente, né? Na proposta que está sendo colocada hoje, pelo que você tem acompanhado, nessa dimensão do que eu apresentei para você, o que está sendo contemplado e o que não está sendo contemplado? Tá, muito boa colocação. Tá, vamos lá. O sistema tributário brasileiro, de fato, ele é regressivo, ele tributa mais quem ganha menos. Por ser um tributo sobre o consumo, quem gasta a maior parte de sua renda com o consumo compromete, em relação à própria renda, uma parcela maior com o pagamento de impostos. Tá? Então, o nosso tributo tem essa característica, ele incide sobre o consumo. Pensa que a gente vai tomar 2 cervejas, eu e você, Rony. Aí eu pago uma, você paga outra. Como você tem uma renda muito maior do que a minha, o imposto que eu pago é o mesmo que você paga. É injusto em relação à própria renda, percebe? Então, é nesse sentido que o imposto sobre consumo pune quem gasta mais da sua própria renda com o consumo. Essa reforma tributária não ataca esse problema de frente, por enquanto, tá? Porque essa reforma, nessa fase, ela vai tratar só dos impostos indiretos, dos impostos sobre consumo. Ela não vai mexer com os impostos diretos, os impostos sobre renda e patrimônio. Isso vai ficar para uma segunda fase, vai ficar para um outro momento, tá? Mas ela mexe indiretamente um pouco com essa questão distributiva, à medida em que ela vai acabar mexendo com os preços relativos, vai acabar fazendo com que um setor pague mais do que outro. E hoje, por exemplo, serviços são subsidiados em relação a mercadorias. E se você pega a cesta de consumo, quem mais consome serviços é quem tem mais renda. Então, você tem um subsídio ali no consumo de serviços para os mais ricos. Isso vai ser corrigido agora, se a reforma passar a contento. Isso vai ser corrigido agora. Mas uma mudança que traga uma efetiva progressividade ao sistema vai ter que aguardar a próxima fase da reforma tributária. Você está otimista, não? Você está otimista com essa segunda agenda? Com a segunda agenda? Eu acho a segunda agenda mais difícil. Ela vai enfrentar muitas resistências, mas se passar a primeira, já é um caminho, já é um passo. Porque, por exemplo, o Brasil hoje, né, na linha da tributação de patrimônio e renda, eu vou citar dois tributos aqui. O primeiro
é o imposto de renda sobre lucros e dividendos e juros sobre capital, que no Brasil é zero, né? Essa tributação é zero, ou seja, só o Brasil e parece que Estônia são os únicos dois países que tributam, né? Esses dividendos, esses juros. E no campo do patrimônio, eu citaria o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Esse imposto, ele representa 0,1% do total de impostos que é arrecadado no Brasil hoje. Então, você acha que dá para avançar na ampliação dessas alíquotas, desses impostos em particular? Não. Eu acho que precisaremos avançar nessas alíquotas, é fundamental, né? De tornar, por exemplo, criar mais faixas para o imposto de renda, de aumentar alíquotas e criar faixas também, quando possível, nos demais impostos diretos. E eu acho que essa é uma agenda fundamental. Até para você poder reduzir impostos sobre consumo, mais adiante você vai precisar de compensar isso a partir dos impostos sobre a renda, né? Eu acho que precisamos avançar nisso. Eu acho que é bem seguro que a gente vá, de repente, alcançar um imposto sobre dividendos, que o Brasil é um dos poucos países que não tem, né? Então, algumas coisinhas. Lúcio, e tem uma coisa aí que você está falando, além do que você está dizendo, que é o seguinte, quando nós falamos aqui de tributar mais patrimônio e renda, nós estamos falando obrigatoriamente em diminuir a tributação sobre a produção e o consumo, né? Porque muitas vezes o que eu observo, que no debate econômico aí do dia a dia, o debate realizado nas mídias sociais, nos jornais impressos, tá? Nos jornais televisivos, é de que há sempre uma ânsia arrecadadora do governo e ele está propondo criar novos impostos. Só que eu acho que o grande desafio nosso aqui é como você criar novos impostos que incidam diretamente sobre patrimônio e renda e que, ao mesmo tempo, contemple a redução dos tributos que incidem sobre produção e consumo, né? Então, eu vejo que o debate fica interditado nessa linha, né? Fica. É bem difícil isso. Eu não tenho essa leitura de que o governo tenha essa sanha arrecadatória. Eu acho que a gente tem uma Constituição a cumprir. Eu aceito aquele pacto da Constituição e felicito e agradeço. Acho que, a partir dali, o Brasil avançou em muitos aspectos, na educação, na saúde, na redução de desigualdades. Acho que a Constituição é um ganho. A despeito da complexidade que ela possa ter ampliado a complexidade tributária, tá certo? Então, eu não vejo com olhos tão negativos assim essa questão do Estado arrecadador. E acho que para que ganhe-se eficiência, você tributar a renda e menos o consumo é mais eficiente. Você interfere menos sobre preços relativos, que é a ideia da neutralidade que você mencionou. Então, acho que é um caminho que a gente deve seguir se a gente pretende mesmo se desenvolver. A gente, nessa linha do que você colocou, você tem uma ideia, assim, de montante, não, de impostos, como é que hoje essa carga está distribuída? Você tem alguma ideia? Entre diretos e indiretos, você diz? Ou então até por ente da federação, ou por tipo de imposto, por tipo de tributo, porque toda vez que eu vejo aquele impostômetro da Associação Comercial de São Paulo e na Rua Bela Vista, em São Paulo, eu confesso para você que eu fico um pouco incomodado, sabe? Porque aquele impostômetro, ele é antipedagógico, né? Ele é um mecanismo que te faz ficar revoltado com o governo, com os governos de forma geral. E ele traz muito pouco debate qualificado, né? Eu acho que você cria muito mais fumaça do que soluções objetivas. Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho que tem muita fumaça em cima disso. É natural que os setores produtivos queiram pagar menos impostos, não é isso? E é parte do jogo que eles pressionem e façam lobby, é natural. Cabe a nós da academia, cabe a quem está no debate público, cabe ao governo demonstrar o outro lado, né? O outro lado hoje sofre com um problema que a gente de fato tem que enfrentar, que é o problema da qualidade do serviço público. Então a gente paga impostos e a qualidade do serviço público por vezes deixa a desejar. Não de todos, é evidente que há serviços que são bem oferecidos, há serviços que você oferece com uma qualidade
impressionante para a quantidade de recursos que é disponibilizado. Eu acho que a saúde, por exemplo, a gente faz muito com muito pouco. Precisaríamos até de mais recursos na saúde. Mas há muitos serviços que deixam a desejar, serviços públicos que deixam a desejar. Então, o cidadão comum é compreensível que ele fale, poxa, eu pago imposto e não recebo o benefício, a minha rua está esburacada e eu pago imposto para que a rua esteja bem, com o capeamento adequado. Enfim, então, essa devolutiva de serviços é algo que a gente tem que melhorar, até para melhorar essa percepção de que você tem retorno do seu imposto, de que o dinheiro não desaparece apenas, ele te dá um retorno. Agora, Lúcio, nessa reforma que está sendo discutida hoje, quem você imagina aí seriam os principais beneficiários? Muito bem, eu acho que tem alguns benefícios que a gente pode listar aqui a partir dessa reforma, tá? Essa reforma, ela vai, como eu dizia, mexer com os impostos indiretos, aqueles que interferem sobre o consumo, não é isso? Então, ela vai unificar 5 impostos, é isso que está sendo proposto. Então, você vai pegar IPI, ICMS, ISS, PIS/COFINS, e vai unificar esses impostos em um único imposto, o imposto sobre valor agregado, né? Valor agregado é aquilo lá da contabilidade social, né? Perfeito. Conhece como poucos. Né, se eu tenho uma padaria, eu produzo R$1.000 de pães e eu gastei para produzir esses pães 600 de farinha, então eu agreguei 400 ao meu insumo, aos 600 dos meus insumos. Esse é o valor agregado. O imposto vai ser um único imposto, um IVA sobre o valor agregado. Então você tem um primeiro ganho, que é o ganho de simplificação. Hoje as empresas gastam esforços e dinheiro com tributarista e com a complexidade do sistema. Então, um primeiro aspecto é você ter um tributo mais simples, tá? O segundo aspecto é um tributo sobre valor agregado, você consegue mais facilmente evitar a cumulatividade da tributação, né? Então, você compra 600 de insumo, retornando a esse meu exemplo, e uma parte disso é imposto. Você calcula o quanto de imposto está ali. E nos 1.000 que você vendeu, tem uma parte de impostos também. Então, você recebe de volta o que você pagou, né? Dessa forma, você não repassa para o seu produto aquele imposto que você pagou quando comprou o seu insumo. Então, você evitar essa cumulatividade vai dar eficiência, vai melhorar o sistema econômico nesse sentido, né? Tem mais ganhos dessa reforma que está sendo proposta. Um ganho importante é a redução do passivo litigioso. Por ser um sistema complexo, por ter cumulatividade, e a cumulatividade é contrária a um dos princípios da tributação, que você mencionava há pouco, o princípio, no caso ali, de que o tributo não exista a bitributação, né? Então, você tem um passivo litigioso imenso, né? Um litigioso tributário imenso. Estima-se em 75% do PIB o estoque de ações ali que querem, de algum modo, diminuir das empresas para diminuir o pagamento de impostos e tal. Então, é um volume absurdo, ainda que nesse 75% tenham algumas coisas que são irrecuperáveis, enfim. Mas 75% do PIB é um valor grande de litígio tributário que você tende a diminuir, uma vez que tenha um sistema mais eficiente. Você tem ganhos, por exemplo, pelo fim da guerra fiscal, que hoje os estados competem, né? Especialmente através do ICMS, né? Então, eu dou um desconto aqui do ICMS para atrair, aqui em São Paulo, eu dou um desconto para atrair para cá um frigorífico que emprega muita gente. Só que, poxa, pela vocação, o frigorífico devia estar no Centro-Oeste, onde está o gado, ou Minas Gerais, enfim, não aqui em São Paulo. Mas a empresa vem para cá e ela assume o custo logístico de ter tomado essa decisão, certo? Porque, do ponto de vista do incentivo fiscal, vale a pena. Mas da vocação, ela perde eficiência produtiva em nome do ganho tributário. E aí Goiás faz a mesma coisa, vai e puxa para o estado de Goiás uma montadora que podia estar aqui,
onde ela, aqui no ABC, onde ela ia encontrar mão de obra qualificada, o mercado consumidor do lado, toda a infraestrutura para distribuir, enfim, aqui no estado de São Paulo, no interior, São José dos Campos, enfim. Então, esse ganho de alocação, de produtividade, ele virá à medida em que as decisões passem a ser tomadas de maneira mais racional, né? A reforma tributária pretende, o texto fala hoje em 5 anos, mas isso pode ser estendido, você ir aos poucos reduzindo a alíquota daqueles 5 impostos e transformando-os em um só imposto, esse sobre o valor agregado, né? Tem mais ganhos aí, dá para ir adiante. Tá? Não, e sem contar os benefícios para os consumidores também, né? Além da neutralidade que vai beneficiar as empresas, que vão tornar-se mais produtivas, temos também o preço do produto final, que vai chegar nas prateleiras, né? Refletindo condições de produção mais adequadas, mais fidedignas, né? E sem o efeito do imposto. Isso, e se você tem um ganho de produtividade, você vai aumentar a renda, você vai aumentar, né? Aumentar a PIB. A estimativa do Instituto de Cidadania Fiscal é de que o PIB da economia, o PIB potencial da economia, na estimativa mais conservadora, vai aumentar 4%. Só de você ter isso no curto prazo, 4%. No longo prazo, até 20%, nas estimativas mais otimistas. Peraí, mas esse percentual, só para entender, 4% é o PIB potencial, que hoje está o quê? Em 2,5%, é isso? O crescimento potencial do PIB potencial, ele poderia ganhar 4 pontos percentuais ali. É significativo. Você pensa então, assim, mas ele vai aumentar 4 pontos percentuais no nosso potencial de crescimento ou o crescimento do PIB potencialmente será de 4%? que as duas coisas acabam se confundindo. Se você ganha 4% a mais de PIB potencial e realiza esse potencial, então você ganhou 4% de PIB ali de Legal. imediato. Só por Eu dar não tinha esse número. só por dar mais eficiência nas decisões, né? Então, não é bastante, é significativo. Para quem está há 10 anos numa economia com dificuldade de crescimento, né? O Lúcio, tem um caráter distributivo nisso aí muito importante, né? Eu acho que é importante a audiência entender, né? Porque quando você fala de sistema tributário, vamos dizer assim, o Volney cobra R$ 100 de imposto da sociedade, 50 vem das empresas, 50 vem das famílias. Ou, vamos colocar aqui, que o que nós estamos fazendo, na verdade, aqui é tentando simplificar o sistema tributário de tal maneira que essa tributação sobre as empresas fique mais racional e que esses 50 reduza-se, por exemplo, e diminua os custos associados a essa complexidade do sistema tributário, e o mesmo para os consumidores, que terão também na ponta o benefício de pagar por um produto mais barato. Isso, mantendo um certo nível de produtividade, você eleva o potencial de consumo e produção da economia, que é isso que você está falando aí do PIB potencial, né, da capacidade de expansão da economia. Agora, na linha do que você está colocando aí, por que você acha que nós até começamos o programa aqui falando um pouco sobre a dificuldade, né, de se viabilizar uma reforma tributária? Eu sempre digo, né, que a melhor reforma tributária para o governo é aquela que aumenta imposto. A melhor reforma tributária para o empresário é que reduz imposto. Para o trabalhador é que reduz imposto. Então, você tem uma queda de braço aí de governo com sociedade. Então, assim, por que é tão difícil, né, a gente fazer essas reformas aí nos sistemas de impostos? Maravilha. Vamos lá. Entre os setores produtivos, haverá ganhadores e perdedores, necessariamente, quando você reorganiza o sistema tributivo. Hoje, por exemplo, o ISS é menor do que o ICMS. Então, quem está com mercadoria, produto, paga mais do que quem presta serviço. Então, os setores de serviços, eles chiam. Ele falou, opa, peraí, a gente mexe com serviço aqui e a gente vai aumentar a alíquota. É verdade, para alguns setores é verdade. E então, você tem aí um primeiro foco de resistência. Um segundo foco de resistência importante é
são os estados, a questão federativa. Grandes municípios que têm muitos serviços, em que o ISS, que é um imposto municipal, ISS é importante, grandes municípios falam, opa, não quero, vou perder aqui um imposto que vem na minha mão, aqui, eu prefeito, vem na minha mão para eu gastar, não quero abrir mão disso. Então, grandes municípios também são um outro ponto de ruído. Os estados também são, porque os estados que estão se beneficiando eventualmente da guerra fiscal, que estão conseguindo atrair indústrias e etc. Esses estados vão falar, opa, por quê? Né? Porque não quero. Né? O agronegócio tem receio de que vai aumentar a tributação sobre seus produtos. Então, estados ligados ao agronegócio, eles também são foco de resistência. Então, você tem muitas resistências, é uma negociação muito difícil. Por isso que a reforma tem períodos de transição. Zona Franca de Manaus, como é que você lida com a Zona Franca de Manaus? Então, é por isso que você tem várias transições ali dentro do sistema. Você tem 5 anos para juntar esses impostos em um imposto de valor agregado, e você tem 30 anos para lidar com essa questão distributiva. O compromisso de quem está fazendo a reforma é não aumentar a carga tributária. O compromisso do governo é de não aumentar a carga tributária. Eu concordo contigo, se ele pudesse, mas eu não vejo clima. Mas o compromisso dele é não aumentar a carga, até porque ele imagina que o crescimento econômico advindo da reforma possa virar impostos mais adiante. Mas aí você tem as transições, né? Eu falava sobre as transições. Para lidar com essa questão da guerra fiscal, então você tem um período de 30 anos de transição, porque você não pode, né, acabar com os benefícios da noite para o dia, porque você mata as economias todas. Então você tem 30 anos ali. Você tem a criação de um fundo de desenvolvimento, onde você vai compensar os estados que perderem receitas, esse fundo vai compensar esses estados. É uma forma, e também tem duração de 30 a 40 anos. Então, são formas de você suavizar esse problema ao longo do tempo, para tentar fazer a reforma que... O saldo da reforma é positivo. Todas as simulações mais consistentes que a gente tem aí feito pela academia e tal, o saldo é positivo. Então, a gente precisa avançar nessa reforma de algum modo. Lúcio, legal. A gente está caminhando já para o final do programa aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa cobrança do ICMS na origem ou no destino. Essa é uma discussão muito comum, né? Muito recorrente. A gente não avança nessa política de combate à guerra fiscal porque não se chega ao consenso de se cobrar na origem ou no destino, né? Então, esse é um grande problema. Isso. Cobrar na origem é cobrar onde é produzido, não é isso? Cobrar e ficar o dinheiro com o estado onde a produção é feita. Então, estados produtores, como São Paulo, né, eles ficam com uma fatia maior do ICMS por serem estados produtores. Cobrar no destino é cobrar no estado que compra esse produto, tá certo? Ou mandar os recursos desse tributo para o estado que compra esses produtos. Cobrar na origem, você dá margem para a guerra fiscal, dá margem para o Estado falar, vem para cá que aqui eu dou um ICM mais baixo. Né? Aí o outro Estado fala, opa, não, eu compenso. E aí aparece um terceiro que compensa também. Vai todo mundo correndo, encolhendo a sua arrecadação e correndo para o precipício. É uma disputa fratricida, é uma disputa que não faz sentido. Você abrir mão assim dos impostos nessa guerra fiscal, né? Então, a gente vai, pela reforma tributária, passar uma cobrança no destino. O imposto sobre o valor agregado, ele é no destino. Para evitar, justamente para resolver esse problema. Esse é um ponto-chave. Legal, legal. Presença do professor Dr. Lúcio Flávio da Silva Freitas, explicando de forma simples e didática os principais pontos da reforma tributária. Você tem alguma dúvida? Quer dar alguma sugestão de tema? Gostaria de interagir com os nossos convidados? Acesse os nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Gestão e Negócios. Acesse o nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios. Administração, economia, contabilidade e cursos tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. Professor Lúcio, algumas considerações finais para você fechar esse tema da reforma tributária. Eu queria até que você dissesse qual a importância aí do curso de Ciências Econômicas,
nesse tema, como esse tema é abordado, enfim. Esse tema é abordado no curso de Ciências Econômicas em vários aspectos diferentes, né? Desde o aspecto fiscal, de onde o governo arrecada, como ele gasta, como ele faz a sua política fiscal, a você poder usar modelos que vão simular qual vai ser o retorno dessa ou daquela reforma, né? Então, o curso de economia tem muito a contribuir, e são economistas. O Bernard Api, que é o cara, que é o secretário nacional da reforma tributária, é um economista, né? Então, nós temos muito a oferecer. E aqui na UFSC a gente tem gente muito boa trabalhando com isso. Vem para cá, vem para cá. É isso. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau. Tchau, tchau.